Hoje é mais um dia em que o mundo se despede de pessoas que não voltarão. Alguns eram conhecidos, outros anônimos, mas todos deixaram sua marca. Pais, filhos, amigos, amores. Histórias que agora vivem apenas na memória. Este vídeo não é só uma lista de nomes. É um tributo silencioso àqueles cuja jornada terminou. Assista até o fim. Dedique um momento de respeito. Inscreva-se no canal, para que a memória deles nunca se apague. E agora, começamos! Neste mês, o Brasil se despediu de Ernesto Paes Leme, sociólogo, educador, cronista e voz ética do pensamento social brasileiro. Por mais de 40 anos, ele denunciou desigualdades com serenidade e apontou futuros com lucidez. Nascido em Campinas, filho de uma costureira e de um carteiro, cresceu em uma casa com chão de terra batida e livros doados por uma biblioteca itinerante. Desde cedo, Ernesto aprendeu que escutar era um ato revolucionário. Aos 13 anos, escreveu seu primeiro texto, um diário de observações sobre filas de ônibus, que anos depois transformaria em sua obra mais conhecida, A Cidade que Espera de Pé. Estudou Ciências Sociais na USP, onde foi aluno de Otávio Yanni e discípulo silencioso de Paulo Freire. Nunca quis cátedra, preferia os corredores, os encontros comunitários, os círculos de leitura. Em 1997, fundou o Instituto Escuta Brasil, que promovia debates públicos entre jovens de periferia e pensadores nacionais. Em 2005, recebeu o Prêmio Nacional Darcy Ribeiro, concedido pelo Ministério da Educação, por unir prática acadêmica e pedagogia popular em territórios vulneráveis. Ernesto reagiu com sua típica modéstia: ensinar não é levar resposta. É abrir espaço para perguntas que estavam presas. Escreveu mais de 15 livros, entre ensaios, crônicas e cartas públicas. Mas evitava os holofotes. Dizia que a vaidade é uma forma de surdez. Sua vida doméstica era simples. Casado com Clarice, psicóloga, com quem viveu por quase 40 anos. Tiveram 2 filhos, Sofia e Caetano. Adorava cozinhar feijão tropeiro aos sábados, ouvir Milton Nascimento no rádio velho da cozinha e cuidar de cactos que nunca nomeava. Durante a pandemia, criou uma série de podcasts chamada Caminhos que Respiram, onde lia cartas reais de educadores do sertão. Os episódios tornaram-se referência em programas de formação docente no país. Ernesto nunca se aposentou. Em abril, fez sua última palestra, um encontro virtual com professores de escolas públicas do Acre. Estava cansado, mas sorria. Terminou dizendo: "O Brasil ainda cabe dentro de um círculo de escuta. É só desenhá-lo com cuidado." Morreu em Campinas, na mesma rua em que escreveu seus primeiros pensamentos, ainda adolescente. Sua escrivaninha permanecia organizada, com um bilhete preso na luminária. Antes de falar, tente escutar o silêncio. Ernesto Paes Leme deixou para trás não apenas memórias, mas uma era inteira encarnada em suas palavras, ideias e alunos. Neste mês, o Brasil se despediu de Helena Duarte, atriz, dramaturga e defensora incansável da cultura popular, que dedicou mais de 5 décadas à valorização das vozes invisibilizadas do país. Nascida em Salvador, filha de uma professora de literatura e de um pedreiro, Helena cresceu entre livros emprestados e ensaios de capoeira. Desde criança sentia que a rua era palco e que toda mulher preta do bairro era uma personagem esperando ser escrita. Aos 17 anos, fundou um pequeno grupo teatral com amigas, que mais tarde viria a se tornar o Coletivo A Linha, uma das iniciativas culturais mais importantes do recôncavo baiano. Helena estudou artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Mas sua verdadeira formação veio das ladeiras de São Joaquim, das rodas de samba, dos terreiros. Sua obra mais conhecida, Corpo do Vento, estreou em 1994 e foi um marco na dramaturgia afro-brasileira, dando voz às mulheres que criavam filhos, festas e resistência com o mesmo silêncio profundo. Em 2006, recebeu o Prêmio Nacional de Teatro Abdias do Nascimento, por promover uma dramaturgia enraizada na memória coletiva afro-brasileira e dar protagonismo a narrativas femininas esquecidas. A premiação abriu portas para turnês internacionais, mas Helena recusou convites para morar fora.
Meu palco tem cheiro de dendê. E saudade não entra em cena comigo. Além de atuar e escrever, foi professora e orientadora de mais de 100 espetáculos comunitários. Criou o projeto Palavra que Dança, levando oficinas gratuitas de teatro para jovens de comunidades quilombolas. Muitos de seus alunos se tornaram educadores e artistas. Na vida pessoal, Helena era afetuosa, mas reservada. Teve um único casamento, com o músico Raul Barbosa, com quem viveu por 23 anos. Não tiveram filhos, mas ajudaram a criar 3 sobrinhos. Em casa, Helena gostava de cozinhar acarajé ao som de Clara Nunes, escrever cartas à mão e cuidar de orquídeas. Nos últimos anos, foi diagnosticada com um câncer no pâncreas. Recusou o tratamento mais agressivo. Preferiu o tempo e o afeto. Sua última aparição pública foi na escadaria do Teatro Castro Alves, onde leu um trecho de sua peça Terra Molhada, O que não vira lembrança, afunda. Faleceu em Salvador, na mesma rua onde encenou sua primeira peça improvisada com bonecas de pano. No armário, encontrou-se um bilhete que dizia: "Se meu corpo descansar, que minha voz continue em roda." Helena Duarte deixou para trás não apenas memórias, mas uma era inteira encarnada em suas palavras, ideias e alunos. Hoje, quando Rodrigo Santoro surge em uma tela, seja como imperador persa, padre abnegado, amante trágico ou cowboy filosófico, há um instante em que o tempo para. O rosto, esculpido em silêncios e nuances, não apenas representa um personagem, ele escava algo dentro de quem assiste. Há em seus olhos uma espécie de memória antiga, como se antes de cada fala, houvesse um eco de infância, um segredo de menino guardado no peito. Ele é reconhecido no mundo inteiro. Mas antes de ser nome global, foi Suspiro. Suspiro de sua mãe, Maria José Junqueira dos Reis, artista plástica e poetisa dos pequenos gestos. Antes de ser protagonista de épicos e dramas, foi riso de criança no quintal de Petrópolis, no dia 3 de agosto de 1975. Antes de carregar na voz a firmeza do ofício, ouviu canções de ninar e o som dos talheres batendo no jantar familiar. O lar onde Rodrigo nasceu não era feito de luxo. Era feito de detalhes. O cheiro de tinta a óleo, os vinis do pai, Francesco Santoro, engenheiro italiano de fala comedida e olhar terno, as plantas da varanda, o baú com desenhos infantis. Na casa, falava-se baixo, mas amava-se alto. O silêncio era hábito, mas nunca vazio. Era contemplação. A infância de Rodrigo foi marcada mais por sensações do que por datas. Lembranças vêm em fragmentos. O frio das manhãs serranas, a luz dourada do fim de tarde entrando pela janela, o som das folhas secas sob os pés. Um boneco de pano com quem dialogava por horas. Um espelho oval onde via-se não como era, mas como poderia ser. O medo do escuro e das tempestades, e a voz da mãe, cantando suavemente para espantar os trovões. Dorme, menino, que a vida é breve, mas os sonhos são eternos. Havia uma árvore no quintal. Rodrigo subia nela não para colher frutas, mas para imaginar histórias. Ali, nas alturas modestas do galho mais grosso, inventava aventuras com espadachins, piratas, reis e viajantes do tempo. A arte nasceu ali, não como ambição, mas como instinto. Na solidão confortável do quarto, desenhava rostos. Repetia falas que ouvia na televisão. Aprendia a chorar em silêncio, para não preocupar os pais. Já era ator antes de saber o que a palavra significava. Era sensível demais para os jogos de poder da escola. Observava mais do que falava. E quando falava, escolhia cada palavra como se fosse pétala ou flecha. Rodrigo cresceu em meio à harmonia e à introspecção. Seus primeiros passos foram embalados por música clássica, samba antigo e discos de bossa nova que seu pai punha aos domingos. A infância foi um tempo suspenso, de escuta, de sonho, de silêncio cheio. E nesse silêncio, algo acendeu. Não se tratava apenas de querer ser artista. Era algo mais profundo, a vontade de compreender o mundo por dentro. De ser ponte. De traduzir a emoção dos outros. De ser forma para o invisível. Antes de ser o ator que o mundo reverência,
Rodrigo foi um menino sentado no chão, fascinado pelas sombras dançando no teto. Viu ali não escuridão, mas palco. Não ausência, mas possibilidade. Na adolescência, Rodrigo não caminhava, ele flutuava, entre silêncios e sobressaltos, entre a timidez e um fogo que ardia sem nome. Na escola, não era o mais falante. Também não era invisível. Era aquele menino dos olhos atentos, que parecia estar sempre escutando algo além da aula, algo que não vinha do quadro negro, talvez o som do próprio coração. As manhãs começavam cedo em Petrópolis, com o cheiro do café da mãe se espalhando pela casa e os jornais amassados sobre a mesa do pai. Mas Rodrigo não se interessava pelas manchetes. Ele se demorava nos rostos das fotografias. O olhar de um ator, o gesto de uma atriz, o corpo dentro de uma cena. Era ali, nos detalhes, que nascia sua sede. No colégio, os colegas brincavam com sua seriedade. Tá sempre no mundo da lua, diziam. E ele sorria com vergonha. Às vezes se perguntava se havia algo errado com ele. Por que era tão difícil pertencer? Porque tudo o que ele queria era mergulhar num mundo inventado. A primeira vez que pisou num palco foi quase por acaso. Uma professora de literatura montava uma pequena peça para o encerramento do ano letivo. Rodrigo, que mal se destacava nas rodas de conversa, foi chamado para um papel secundário. Um aluno doente, que dizia poucas falas. Mas quando ele subiu no palco, algo mudou. Não dentro dele, ao redor. Era como se a respiração do público entrasse por seus poros. Como se o silêncio da plateia afinasse os contornos de sua alma. As palavras, que antes lhe faltavam nas conversas, agora deslizavam com verdade. A professora chorou. Os colegas aplaudiram de pé. Rodrigo apenas saiu pela coxia com as mãos tremendo, sem saber o que havia acontecido. Mas sabia que queria mais. Na adolescência, a dúvida se misturava à certeza como a luz ao vidro molhado. Ele estudava, lia muito, fazia natação, seguia as rotinas de um filho obediente. Mas à noite, no quarto, escrevia cenas, falas, inventava personagens. O caderno se tornava confidente. Ali ele era inteiro. E ali também nasciam as suas angústias. E se eu não for bom o suficiente? E se ninguém me ouvir? Houve momentos de dor. Uma audição para um curso de teatro que não passou. Um comentário cruel de um professor. Você é bonito, mas falta densidade. Rodrigo guardava tudo, mas não desistia. Cada não era mais uma parede que ele prometia atravessar com delicadeza. Aos 17, sua voz ainda não era firme, mas sua presença começava a pesar. Foi quando decidiu tentar um curso de comunicação. Parecia mais seguro, mais aceitável, mas algo o incomodava. Ele ia às aulas como quem veste uma roupa emprestada. A inquietação crescia, até que, um dia, pegou um ônibus até o Rio e fez a inscrição para um teste na oficina de atores da Rede Globo. O teatro estava escuro, mas não vazio. No centro do palco, sob um único feixe de luz, Rodrigo respirava devagar. O som da madeira sob seus pés, o cheiro da cortina vermelha envelhecida, o eco da plateia ausente, tudo parecia vivo. Era como voltar ao ponto de partida. Só que agora, ele não era mais o menino que sonhava em ser alguém. Ele era. O primeiro grande papel que mudou tudo não veio com estardalhaço. Veio com medo. Medo de não estar pronto. Medo de se perder. Medo de que a voz crítica que sempre morava dentro dele falasse mais alto do que o aplauso lá fora. Foi em Bicho de 7 Cabeças, onde seu corpo foi habitado por um jovem quebrado, internado à força. Rodrigo mergulhou tão fundo no personagem que, durante semanas, carregou consigo os olhos de quem perdeu tudo. E, talvez, naquele momento, ele tenha entendido, a dor também pode ser casa. O reconhecimento veio como uma onda, forte, brilhante, inesperada. Festivais, premiações, sorrisos de estranhos, entrevistas. Mas por dentro, ele andava em silêncio. Era como se cada elogio revelasse o quão frágil ele ainda se sentia.
Em noites de hotel, olhava o próprio reflexo e perguntava: você está aqui por sorte ou por merecimento? Veio Hollywood. E com ela, a necessidade de se traduzir, de explicar quem era, de caber em personagens que não foram escritos para ele. Rodrigo aprendeu novos idiomas, não apenas linguísticos, mas emocionais. Aprendeu a esconder o que doía, a sorrir mesmo quando tudo parecia incerto, a carregar o Brasil dentro do peito como uma promessa. Em 300, foi visto pelo mundo. Xerxes era poderoso, quase divino, mas por trás daquela maquiagem dourada, havia um ator que, entre cenas, escrevia poemas em cadernos pequenos. A fama o abraçou com mãos frias. Ele sorriu para fotógrafos, mas sentia saudade do silêncio de antes, da liberdade de errar sem que alguém apontasse. Vieram escolhas difíceis, projetos recusados, amigos que se distanciaram, relações que se desfizeram diante da estrada agitada. Houve traições, de parceiros, de produtores, até do próprio tempo. Houve dias em que Rodrigo desejava desaparecer, apenas para lembrar-se do que o movia. E havia sempre algo que o puxava de volta, a arte como santuário. Na perda, encontrou força. Na dúvida, buscou verdade. Em um mundo que exige máscaras, ele aprendeu a retirar as suas no palco. Cada papel passou a ser uma parte dele mesmo, fragmentos de medos, de infância, de fé. Quando interpretou o personagem em Heleno, um astro do futebol tomado por demônios internos, Rodrigo não atuou. Ele exorcizou. O sucesso exterior era inegável, mas o verdadeiro triunfo estava no que ele reconstruiu por dentro. A coragem de continuar sensível, mesmo diante do cinismo da indústria. O talento já não bastava. Era preciso resistir, criar, reaprender a amar a própria trajetória. Um dia, ao final de uma peça, um jovem se aproximou e disse: você me ensinou que é possível ser inteiro mesmo com partes quebradas. Rodrigo não respondeu de imediato. Apenas sorriu com os olhos úmidos. Porque, enfim, ele entendia. Aquele menino de Petrópolis, que ouvia boleros com o pai e escrevia medos em folhas soltas, agora era um homem que fazia do palco sua morada e do silêncio entre aplausos, sua oração.